Tu conhece as ideias revolucionárias da Jane Jacobs no livro Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas? Hoje a gente vai falar sobre isso. Como construir cidades que realmente funcionem para as pessoas? Essa é a pergunta que a Jane Jacobs responde em Vida e Morte das Grandes Cidades Americanas. É um marco na história do urbanismo, publicado em 1961. Esse livro não só desafiou a ortodoxia do planejamento urbano, mas também deu voz a uma nova forma de pensar nas cidades. A Jane Jacobs argumentava que cidades são organismos vivos e, como tal, devem ser analisadas e planejadas a partir das suas dinâmicas cotidianas. Ela criticava o planejamento modernista da época, que priorizava grandes obras e espaços mais isolados, afirmando que esses projetos eliminavam a essência da vida urbana, as ruas. Para Jacobs, as ruas não são apenas espaços de passagem, mas são o coração da cidade. Elas conectam pessoas, promovem a segurança e criam oportunidades para trocas sociais e econômicas. A sua famosa teoria da vigilância natural defendia que a presença constante de pessoas nas ruas cria um ambiente mais seguro, mais acolhedor. Nesse livro, a Jacobs destaca 4 condições essenciais para cidades mais vibrantes e funcionais. A primeira, uso misto, mix de usos. Um bairro com atividades variadas mantém a área ativa ao longo do dia. Segundo, quarteirões mais curtos, que criam mais conexões entre ruas e estimulam o fluxo de pessoas e interações. Terceiro, diversidade de edifícios, mistura de construções novas e antigas que trazem um equilíbrio econômico e cultural. E o quarto é a alta densidade de pessoas. Quanto mais gente circulando, mais dinamismo e mais segurança. A Jane Jacobs se insere num contexto histórico e intelectual muito rico e complexo, marcado por grandes transformações sociais, econômicas e urbanas. Para entender melhor seu trabalho e a sua relevância, a gente tem que situar um pouco esse contexto. No meados do século XX, ali pela década de 1950, quando a Jacobs publicou seu livro famoso, então, da Morte e Vida das Grandes Cidades, foi um período de grandes mudanças urbanas, principalmente nos Estados Unidos, que é onde ela morava, e em muitos outros países. A expansão urbana, a construção de grandes rodovias e a reurbanização de áreas centrais eram comuns, muitas vezes com impactos negativos nos bairros e na qualidade de vida das pessoas. Também o urbanismo modernista, que na época, marcada pelo domínio do urbanismo moderno, com grandes projetos de renovação urbana que visavam criar cidades mais eficientes e ordenadas, mas que na prática muitas vezes resultavam em cidades cada vez mais segregadas e menos humanas. Também o crescimento do movimento ambientalista. Preocupação com o meio ambiente e a qualidade de vida começava a ganhar força, o que contribuiu para a crítica ao modelo de desenvolvimento que estava vigente naquele momento. A Jacobs também criticava os projetos modernistas da época, que priorizavam grandes avenidas e zonas monofuncionais, o zoneamento monofuncional. Ela acreditava que essas intervenções destruíam comunidades, porque isolavam pessoas e eliminavam justamente o que torna as cidades mais vibrantes, a interação humana. Esse contexto intelectual do momento acabava fazendo uma crítica, então, ao urbanismo mais moderno. Ela se tornou uma das principais críticas a esse urbanismo modernista, defendendo a importância da diversidade, mistura de usos e participação comunitária no planejamento urbano. Também uma influência da sociologia, porque as ideias dela foram influenciadas por sociólogos como o Mumford, Herbert Gans, que também criticavam o urbanismo moderno e valorizavam a dimensão social das cidades. A Jacobs contribuiu para a criação de um novo campo de estudos, o pensamento urbano, que busca compreender as cidades como sistemas complexos e dinâmicos, não só como objetos de planejamento. Mas a Jane Jacobs não foi só uma teórica. Em Nova York, ela lutou contra projetos que ameaçavam destruir bairros inteiros, como o famoso Lower Manhattan Expressway. A sua liderança mostrou que o poder das comunidades pode superar grandes interesses políticos e econômicos. E por que a Jane Jacobs, então, é muito importante para os estudos da cidade? Ela defendia que as cidades deveriam ser construídas para as pessoas e não só para carros ou para negócios. Também ela fez uma crítica para esse planejamento mais centralizado, porque questionava a ideia de que os planejadores urbanos poderiam projetar cidades perfeitas daquele modelo top-down, sem levar em conta a opinião bottom-up dos moradores. Também ela defendia a importância da diversidade de usos, de pessoas e atividades nas cidades, como forma de gerar vida e vitalidade. As ideias da Jacobs continuam a influenciar o pensamento urbano até hoje, e os seus livros, as suas produções, são considerados clássicos da literatura urbana. Todo mundo que se envolve com a área acadêmica conhece a Jane Jacobs. Ela se insere num contexto de grandes transformações, de crítica ao planejamento urbano que estava vigente naquele momento.
A sua obra foi fundamental para a mudança de paradigma no pensamento urbano, valorizando a dimensão social e humana das cidades. Suas ideias continuam muito relevantes e inspiradoras para aqueles que buscam construir cidades mais justas, democráticas e sustentáveis. A sua obra influenciou uma geração de urbanistas, arquitetos e cidadãos preocupados em construir cidades mais humanas e democráticas. E as suas ideias continuam mais relevantes do que nunca. Em tempos de urbanização acelerada, desigualdades sociais e mudanças climáticas, a Jacobs nos lembra que as cidades devem sempre priorizar pessoas acima de tudo. Se tu também acredita que as nossas cidades podem ser mais vivas, seguras e inclusivas, curte esse vídeo, deixa teu comentário e compartilha. Vamos juntos redescobrir o poder das ruas e transformar nossas cidades para melhor. E eu te desejo bons projetos.